compartilhar a tela. E só para confirmar, na quarta-feira, a última reação que a gente falou foi o item E, conjugação com ácido glicurônico, correto? Isso mesmo. Então, ficaram faltando 2 itens, né? O item E e o item G, para nós finalizarmos essas reações de fase 2. Tá? Item F, nome da reação, conjugação com aminoácidos. Então, o fármaco vai se ligar a um aminoácido e o aminoácido ligado ao fármaco vai carregar ele para fora do organismo. Essa reação pode ser tanto com o fármaco quanto com o metabólito, né? A gente fala fármaco, mas os metabólitos também podem sofrer reação de fase 2. Tá? Qual é a função orgânica presente aqui no fármaco? Isso que eu deixei em azul. É um ácido carboxílico. É um ácido carboxílico. Essa reação, pessoal, ela é um pouquinho diferente de todas as outras que a gente viu até aqui da fase 2. Tá? Ela tem uma pequena diferença. Vamos entender o que acontece. Ácido carboxílico, né? Vocês viram isso ano passado comigo. É um tipo de função orgânica que é bastante reativa ou é pouco reativa? Bastante reativa, professor? Ou não? É pouco reativo. Reatividade de ácidos carboxílicos é muito baixa. Tá? Então, essa conjugação com aminoácido, ela não acontece de maneira direta entre o ácido carboxílico e o aminoácido. Então, olha só, vocês viram que aqui embaixo do ácido carboxílico eu escrevi ó, mais CoASH? Vocês viram ali? O que é CoASH mesmo? O que é isso aqui? A gente falou disso na quarta. Coenzima A, né, professor? Coenzima A. Muito bem. Então, o aminoácido está aqui, ó. Estou passando aqui o mouse em volta. Isso aqui é o aminoácido, tá? Então, antes do fármaco reagir com o aminoácido, o fármaco primeiro reage com a coenzima A, como o próprio nome diz, é uma coenzima, transformando-se em acilcoenzima A. Para que serve isso? Para nós ativarmos o ácido carboxílico, transformando ele num tioéster. Tá? E, na verdade, isso aí vai ser C-O-S. Eu já vou mostrar o que eu fiz à mão. E aí, esse composto que está em azul, que é o ácido carboxílico, resultante da reação com a coenzima A, é ele quem vai reagir com o aminoácido. Tá? Então, o aminoácido entra numa segunda etapa. E aí, após o ácido carboxílico ativado pela coenzima A reagir com o aminoácido, você forma o metabólito final, né? Olhando do jeito que está desenhado, está meio complexo, tá? E no final, o que é liberado? O que sobra aqui no final do processo? Coenzima A. A coenzima A. Então, essa coenzima A participa de uma reação, né, de um ciclo de reações, e ao final, após a conjugação, essa coenzima A é liberada para iniciar um novo processo. Então, vamos ver aqui. Mudou de página para vocês? Sim. Mudou? Deixa eu perguntar um negócio antes da gente ver a reação completa. Então, tá aqui, ó, aminoácido. Eu sei que vocês ainda não começaram a ver aminoácidos com a Beth, né? Aminoácidos é matéria, não sei se do final deste semestre ou do início do semestre que vem. Acredito que alguns já tenham visto a estrutura de um aminoácido. Por que os aminoácidos têm esse nome? E qual é a diferença entre um aminoácido e outro? Existem aí aproximadamente, se não me falha a memória, 20 aminoácidos. São 20, sim, Pandini. São 20, né? Então, por que ele chama aminoácido? Da onde é que vem esse nome? Porque eles têm uma amina ligada na cadeia carbônica e um ácido. É isso aí. Existe um grupo amina
que é o NH2, e existe um grupo ácido carboxílico, né, C-OH, Guilherme, ligados ao mesmo carbono. Tá? Você lembra isso aqui? Ó? Esse aqui é o carbono do grupo funcional ácido carboxílico. Vocês lembram que o carbono vizinho ao carbono de qualquer grupo funcional é chamado de carbono alfa? Lembra disso? Lembro. Então, o nome completo é esse composto, né, ou todos os aminoácidos, são alfa-aminoácidos. No carbono alfa de um grupo ácido carboxílico existe também um grupo amina. Então, ó, todos os aminoácidos têm essa mesma estrutura. Esse carbono alfa, que está aí em azul, é um carbono quiral. Ele tem o carbono no centro, o grupo ácido carboxílico à direita, o grupo amina à esquerda, tem um hidrogênio acima, e esse R' é o que vai diferenciar um aminoácido do outro. Só tem um aminoácido que não tem aquele carbono quiral, que, se não me engano, é a glicina, que é quando esse R' é hidrogênio, né? Aí esse carbono não é quiral. Todos os outros 19 aminoácidos que têm um R' diferente de hidrogênio, todos eles têm esse carbono quiral aqui. Tá? Então, isso aqui é a estrutura de qualquer aminoácido. Basta você alternar o grupo R'. Bom, aqui, ó, vocês sabem, né? Eu só coloquei esse exemplo por não ser uma cadeia tão grande, mas o ácido etanóico não é um fármaco, né? Ninguém vai me dizer que o ácido etanóico, né, o vinagre, é um fármaco. Mas eu poderia ter gerado ácido etanóico como metabólito de uma reação de fase 1, né? E esse metabólito estaria reagindo na fase 2. Então, primeira coisa, o ácido carboxílico reagindo com a coenzima A. Tá? Quando eles reagem, você forma essa estrutura aqui, que eu acho que é um tioéster isso. Eu só não me lembro se tioéster é C-SO ou C-OS. Preciso até confirmar, mas eu acho que isso é um tioéster. Tá? E dessa união entre o ácido carboxílico e a coenzima A sai água. Tá? Seria aí o subproduto. Então, esse tioéster, resultante do ácido carboxílico com a coenzima A, ele é bastante reativo. Esse aqui, né, exatamente esse que está aí na tela, em azul, é o famoso acetil-CoA, que a gente falou numa outra reação. Né? Ele vai aparecer em diversas reações bioquímicas. E ele é um composto bem ativo, podendo reagir simplesmente, facilmente com aminoácidos. Tá? Dessa reação, então, repara bem, você tem aí o tioéster, tem aí o aminoácido, e dessa reação forma esse metabólito enorme aqui embaixo, né? E libera novamente a coenzima A. Aí eu pergunto a vocês, dessa estrutura enorme, nesse retângulo azul, qual é a função química que se formou aí dentro? Qual foi a ligação química que se formou? Então, olha em cima, o aminoácido e o acetil-CoA. Qual foi a ligação que se formou? A ligação do C-O com NH. É isso aqui, né? C-O e NH. Isso, Tá? formando uma amida. É isso que eu ia perguntar. Ou seja, essa ligação entre o aminoácido e o acetil-CoA forma aqui uma função amida, que quando a gente está falando em aminoácidos, proteínas, é a chamada ligação peptídica. Por quê? Como é que a gente faz para formar uma proteína? Ligando um aminoácido no outro, né? É o grupo amino de um aminoácido reagindo com o ácido carboxílico do outro. E aí eles vão juntando, vão juntando, vão juntando. E cada ligação dessas, entre um grupo amino e um grupo ácido, forma uma amida, que é a chamada ligação peptídica. Então, aqui é semelhante, né? Porque aqui eu não tenho a ligação entre dois aminoácidos. Eu tenho a ligação entre um aminoácido e o acetil-CoA. Mas forma uma ligação amídica, né? Um grupo amídico. E ela se repete várias vezes numa proteína, né?
Então, a cada 2 aminoácidos, você forma uma ligação peptídica, uma ligação amídica. Tá? E esse aqui é o nosso metabólito final. Então, esse R', pessoal, ele não me interessa quem é. Depende do aminoácido que o organismo vai usar. Né? Então, eu não sei qual é o aminoácido que ele vai usar. Então, esse R' está pendurado, ele nem participa da reação. Né? Portanto, não tem importância saber quem é ou quem deixa de ser esse grupo R'. Então, essa aqui do item F, ela é um pouco maior, né? Ela tem uma etapa a mais do que as outras reações que a gente viu até aqui, na fase 2. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida aí nesse item F, conjugação com aminoácidos? Professor, é só por curiosidade, quem ataca quem aqui nessa segunda reação? Nessa aqui, ô Ricardo? Isso, nessa de cima, isso. É o grupo amina, que tem par de elétrons, é o nucleófilo, ataca esse carbono aqui do acetil-CoA, né? O C dupla O, que tem deficiência de elétrons, tem um delta a mais. É esse nucleófilo no carbono, que é o eletrão. Assim que ele ataca, ele perde o hidrogênio. Aí o mecanismo seria assim, primeiro quebra a dupla, né? Sempre que tem ligação dupla, é a dupla que quebra primeiro. Né? Quebra a dupla. Aí o oxigênio forma a dupla novamente, sai o enxofre. Vai sair esse enxofre CoA com carga negativa. Esse enxofre vai sair negativo. E esse enxofre que sai negativo é que depois vem e arranca um H+ do nitrogênio. Entendeu. O mecanismo já... Que é até o que forma aqui no final, né? Esse CH, SH aqui. Isso, é o que vai dar esse COASH. Se você pegar o caderno do ano passado, ele segue o mecanismo geral das reações dos derivados de ácidos carboxílicos. Sim, professor. Obrigado. Tá? Alguma dúvida a mais no item F? Ou podemos ir para o item G? Então, vamos lá. Item G, 7ª e última reação de fase 2. Essa letra G, ela vai seguir um modelinho semelhante ao da letra A. A reação é outra, mas segue mais ou menos o mesmo modelo. Então, a letra G chama-se conjugação com sulfato. Tá? Qual é a função orgânica presente aqui no fármaco? É um álcool. Um álcool. Tá? E o que vai acontecer com esse álcool? Olha o nome da reação. Ele vai Se unir com o sulfato. se unir com um grupo sulfato para que esse álcool seja eliminado sulfatado, na forma sulfatada. Então, está aqui. Ó. Pode não parecer, depois tem o que eu fiz à mão. Esse é um álcool ligado a um grupo sulfato. Tá? Pergunta, de onde é que vem esse sulfato que vai se ligar ao álcool? Ele tem que vir de algum lugar, né? Esse sulfato vem de onde para se ligar no álcool? Vai vindo 3 fosfoadenosina, 5 fosfosulfato. Nossa, que nome grande. Isso aqui ou é uma coenzima ou é um cofator. Tá? Eu não sei exatamente o que é essa substância. Né? Eu sei que tem aqui uma adenosina, que é uma base nitrogenada ligada a um açúcar, e na posição 3' tem um fosfato. E na posição 5' tem um grupo fosfosulfato. Ou seja, tem um fosfato ligado a um sulfato. Tá? Então, essa é a substância endógena doadora de sulfato. Então, o álcool vai pegar esse sulfato aqui. Ó. Tentar deixar em azul, só a palavra sulfato. Pronto. O álcool, ele vai se ligar a esse sulfato. Né? Esse é o produto de conjugação. Na hora que essa substância perde o sulfato, né, que o sulfato se liga no álcool, o que é que sobra? Qual é o nosso subproduto aí da reação? Tá falando do fosfato? Isso. Sobra o resto, né? 3' fosfoadenosina, 5' fosfato. Então, o sulfato se ligou no álcool, sobrou só o fosfato na molécula original. Semelhante à letra A.
quando você fazia metilação, usando a S-adenosilmetionina. Aquela metila vinha da metionina. Quando a metionina doava metila, virava cisteína. Tá? Então, é um modelinho semelhante ao da letra A. Então, está aqui. Ó. Peguei um álcool, peguei o etanol, né? Que apesar de não ser um fármaco, é um tipo de substância que tem muito contato com o corpo da maioria das pessoas, então precisa ser metabolizado, né? 3' fosfoadenosina 5-fosfato. Confesso que eu nem fui atrás dessa estrutura, não me interessa ver aquela estrutura toda só para ver o grupo sulfato ali no canto. Então, o grupo sulfato é esse aqui, ó. Está em azul. Concorda comigo que se nós trocarmos esse CH2 que está fora do quadrado azul, e colocar um hidrogênio ali, não vira o ácido sulfúrico? Sim. O ácido sulfúrico, se eu tirar CH2, CH3 e botar... Então, isso aqui é um álcool ligado a um sulfato. Né? Restando 3' fosfoadenosina 5-fosfato. Então, o sulfato entra no álcool e sobra na posição 5' o fosfato. Tá? E com isso, na página 13, terminamos todas as reações de fase 1 e fase 2. No final da aula, eu vou passar um exercício, que já está aberto aqui no meu computador, mas eu vou passar só no final da aula. Aí eu explico que é para vocês fazerem em casa, não vale nota, só para vocês treinarem. Tá? Então, aqui acabou a página 6. Alguma pergunta aqui da letra G? Que aí eu quero fechar essa página e voltar para a apostila. Na apostila tem alguns exemplos de metabolismo de alguns fármacos. Posso fechar? Por mim, tudo bem. Bom, se ninguém diz que não, vou fechar. Então, página 13, ó, foram 20 reações, eu achei que eram 18, foram 20 reações de fase 1 e fase 2. Então, mesmo que você tivesse no curso presencial, eu permito que vocês levem a folha, né, que é semelhante ao que está na apostila, né, aquele negócio que não está muito bem desenhado, mas eu permito que vocês tirem uma cópia da página 10 ou 12 do livro e levem essa folha na prova. Tá? Então, aqui na página 14 da apostila, são só alguns exemplos, e aí vamos comparar com isso que a gente acabou de ver. Né? Exemplos de metabolismo de alguns fármacos. Então, tem aqui, ó, paration. O paration é uma estrutura que vai dar origem ao paroxon. Então, essa seta aqui está indicando que ele está sofrendo uma reação de metabolismo, né? Uma biotransformação. Tá escrito assim, ó, paration, é o nome dele, inativo. Após sofrer metabolização, ele se transforma no paraoxon, e o paraoxon é ativo. Ou seja, o fármaco em si, ele fala que é inativo, que na verdade não é um fármaco, né? É um composto organofosforado, é um inseticida, provavelmente. E aí, após sofrer metabolização dentro do organismo, é que ele passa a ter efeito. Portanto, como é que é o nome de uma substância que é inativa e precisa ser metabolizada para tornar-se ativa? Como é que é o nome desse exemplo aqui? Ó? O que ele é? Profármaco? É um profármaco, exatamente. Então, o paration é um profármaco, porque ele precisa ser metabolizado para tornar-se ativo. Vocês já viram qual é a diferença das estruturas, né? Vocês já conseguiram perceber a diferença. Aí eu vou perguntar para vocês, vocês podem consultar. Não é idêntica, não é igualzinha à reação que está lá na folha. Mas essa reação, ela se assemelha com qual reação que tem lá na folha? Dá uma olhada nas reações que a gente viu, desde a fase 1, e me digam, ela se assemelha com qual? Podem procurar, sem pressa.
Não é igualzinho, hein? Já falei, é semelhante. Mandini, seria a dessulfurização? Exatamente. É porque lá na apostila, aqueles exemplos que eu mostrei, a dessulfurização é um tiol virando um álcool, não é? Isso mesmo. Mas você concorda que aqui também é um processo de dessulfurização? Apesar de não ser SH, eu não estou removendo o enxofre, no lugar dele está entrando um oxigênio? Não é igualzinho, não é? Só que lá é SH virando OH. Aqui é P dupla S virando P dupla O. Tá? Então, não deixa de ser uma dessulfurização. Certinho. Tá? Então, olha só. Se isso é um organofosforado, normalmente é um inseticida, né? Para matar praga de lavouras, plantações. Então, o inseto em si, a praga, quando ela entra em contato com o paratión, é inativo. Porém, quando ela é metabolizada, ela torna-se ativa e faz o efeito que tem que fazer. E se você ou eu tivéssemos contato com o paratión, iria acontecer a mesma reação que ocorre no organismo do inseto? Sim. E aí iam acontecer os mesmos fenômenos bioquímicos que acontecem no inseto. Dependendo da dose do composto, você pode morrer. Né? Esses compostos, chamados organofosforados, isso que eu vou falar vocês vão entender, porque vocês já aprenderam. Eles se ligam na enzima chamada acetilcolinesterase. Tenho certeza que vocês já aprenderam isso no segundo ano. O que a acetilcolinesterase faz? Acho que houve um equívoco, porque eu nunca ouvi falar dessa enzima. Não foi, então, isso no segundo? Será que é só agora no terceiro? Então, desculpe. Em qual matéria que a gente deveria ter Valber, visto isso? Valber, não foi, então? Não tiveram? Não, a nossa farmacologia com o Valber no segundo foi junto com o povo da FISA, então acho que ele não se aprofundou. Então, é isso aí. Então, eu achei que tivesse sido ano passado, certamente será no terceiro ano. Ó, acetilcolinesterase. Então, tudo bem, vocês não aprenderam, mas vão aprender adiantado um pouquinho sobre ela. Acetilcolinesterase. O que significa o ASE? Lise. Quebra. E o que significa acetilcolinesterase? Vocês não conseguem fazer correlação com nenhum hormônio, com nenhum neurotransmissor nosso? Vocês já aprenderam a adrenalina, os neurotransmissores, sim? Sim. No ano passado. Acetilcolina? Então, acetilcolina. Acetilcolinesterase é uma enzima que degrada a acetilcolina. Acetilcolina vocês já aprenderam, não aprenderam? Sim. Sim, aprendemos. O nosso corpo ele não tem um equilíbrio entre o hormônio adrenalina e o hormônio o neurotransmissor adrenalina e o acetilcolina, ele não tem um equilíbrio entre os dois. O Valber chegou a comentar alguma coisa sobre o que um faz e o que o outro faz no organismo, não? Sim. Então, você precisa ter esse balanço. Então, tem horas que o seu corpo produz acetilcolina, só que chega uma hora que tem muita acetilcolina. Aí a acetilcolinesterase vai lá e começa a quebrar a acetilcolina. Ela vira grupo acetil e colina. Recapta na fenda, não sei o quê, recapta no neurônio. Quando precisa, o organismo entende, ele produz mais, e existe esse mecanismo de regulação. O que acontece se você inibe a enzima que degrada a acetilcolina? Você concorda que vai passar um tempo, esse neurotransmissor vai começar a acumular em quantidades maiores do que deveria? Então, vai haver um processo de hiperestimulação colinérgica, e aí o inseto ou você, isso afeta o teu mecanismo de respiração. Tá? Respiração celular, respiração cerebral, e com isso o bichinho morre, o inseto morre. Se você inalar uma dose alta o suficiente, né? Vamos guardar as devidas proporções. Qual é a dose necessária para matar um inseto? Tá, vamos pegar o teu peso, comparar com o peso de um inseto e vamos submetê-lo à mesma dose. Certamente você morreria pelo mesmo efeito, tá? Hiperestimulação colinérgica. Certo? Mas, enfim, só para explicar o que aquela substância é. O Valber vai explicar isso muito melhor
É no terceiro ano. Eu esqueci que no segundo vocês juntam com a física. Tá certo. Tá? Então, esse aqui é um exemplo. Esse aqui não tem essa reação de metabolismo aí na folha, né? Hidrato de cloral, que é ativo, depois de sofrer metabolismo, ele vira o tricloroetanol, que é ainda mais ativo. O que acontece aqui? Qual foi a transformação química que aconteceu aqui? Ele perdeu uma hidroxila. Perdeu uma hidroxila. Se você procurar lá no livro, não tem nenhuma reação chamada desidroxilação. Não tem. Então, se a gente for procurar lá, não tem. Mas, enfim, a reação existe, né? E aí, o interessante é isso aqui, ó. Ativo, e depois que metaboliza, ele fica mais ativo. Vocês já ouviram falar em hidrato de cloral? Não? Não é um anestésico, ele é um sedativo, né? Então, quando você precisa, por exemplo, fazer numa criança algum exame que a criança tem que ficar quieta, muito quieta, ou que ela tenha que estar dormindo, você pode usar hidrato de cloral. Não é um anestésico, a ação dele não dura muito, ela fica quieta, fica meio chumbada, e você consegue fazer o exame. Tá? E eu me lembro, só que assim, quando foi usado, eu não me lembrava que tinha isso aqui na minha aula, eu não lembrava. E eu me lembro que quando minha filha era pequena, uma vez ela foi fazer um exame, né? Tinha que fazer um exame, tipo um exame audiométrico, então a criança tinha que ficar bem quieta, sem ruído, sem fazer barulho, e deram hidrato de cloral. E assim, demorou mais de 1 hora para ela pegar no sono. Eu lembro que demorou um pouquinho. Tá? Fez o exame, acordou, voltou para casa, e depois do almoço ela dormiu a tarde inteira, né? E eu achei estranho. Não lembrei que tinha isso na minha apostila. Está aqui, ó. Depois que ela biotransforma, o que acontece com o metabólito? É mais ativo. Então, depois, esse efeito de sonolência vai ser muito mais forte do que na hora que você usou o fármaco. Né? E, sinceramente, eu não sei porque eu não lembrava disso da minha aula. E eu achei estranho. Eu falava, nossa, tipo, sabe, dormir assim 3, 4 horas seguidas à tarde? Eu falava, nunca vi isso acontecer, né? Aí você pensa, bom, tomou medicamento hoje de manhã. Aí eu fui ver, achei. Então, olha só, no primeiro exemplo, o fármaco era inativo e precisou ser metabolizado para tornar-se ativo, é um profármaco. No segundo exemplo, do cloral, do hidrato de cloral, ele já era ativo, né, já tinha efeito, e depois de metabolizado, ele fica ainda mais potente. No terceiro caso, nós temos aqui a anfetamina. A anfetamina é um estimulante, né? Vocês sabem. A anfetamina também já é uma molécula ativa. Ela já tem atividade farmacológica. E depois que ela é metabolizada, ela se transforma nisso aqui, ó. Tá? E aí ela torna-se menos ativa. Ela deixa de funcionar? Não. Ela não deixou de funcionar, mas ela perdeu potência. Né? Ela diminuiu sua atividade. Essa vocês acham. Qual é o nome dessa reação que aconteceu aí? Tem lá na folha do livro. Tem lá na... Hidroxilação. É uma hidroxilação de anel aromático que ocorre somente na posição para. Lembra disso? Que era só na posição para, não podia acontecer em outro lugar. Tanto que o nome dela, né, ó, já diz o que aconteceu. Para-hidroxianfetamina. O nome do metabólito já diz o que aconteceu. Hidroxilação na posição para do anel aromático. Então, diferente dos dois primeiros. Um composto ativo, tornando-se inativo. Menos ativo. E o último exemplo é o fenobarbital, né, o famoso gardenal, que também é ativo, e depois que ele é metabolizado, ele logo é inativado. A reação aqui é a mesma que aconteceu acima, né? Para hidroxifenobarbital. Só que neste caso, de ativo transformado em inativo. E na anfetamina, de ativo, ele tornou-se menos ativo. Então, se você olhar aqui os 4 exemplos, tem as 4 possibilidades possíveis. O ativo ficando mais ativo, o ativo ficando menos ativo, o ativo sendo inativado, e o primeiro exemplo, o inativo ficando ativado. Por isso que eu coloquei um de cada. Tá? Todas as possibilidades existentes, aí tem um exemplo para cada um. Tá bom? Então, isso aqui não é para decorar, é só para vocês conhecerem esses exemplos.
E para finalizar metabolismo, tem só aqui 2 parágrafos, parece que é rápido, mas a gente tem mais algumas coisinhas para falar em cima disso aqui, ó. Falta 7 minutos, a gente vai voltar quando cair, tá? Aqui, para fechar metabolismo, né? Depois na página 15 começa a falar de interações entre os fármacos. Na página 14, para fechar metabolismo, a gente vai falar de estímulo ou inibição do metabolismo. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Então, ali, a gente vai falar de estímulo ou metabolismo, ou estímulo ou inibição do metabolismo de fármacos, tá? Mas vamos fazer um paralelo? Vamos falar um pouquinho do metabolismo de alimentos? Será que todos nós metabolizamos os alimentos na mesma velocidade, da mesma forma? Será que é tudo igual para todos nós? Não. Não. O metabolismo, falando do alimento, depende do quê, pessoal? Fala para mim alguns fatores que podem alterar o metabolismo de uma pessoa para outra. Alimentação. Idade, alimentação, que mais? Atividade física. Atividade física, sexo, masculino, feminino, que mais? Líquido corporal, líquido. hidratação. Hidratação do corpo. Então, assim, tem um monte de coisa que pode afetar o metabolismo dos alimentos, assim como o metabolismo dos fármacos. É aquela velha história. Se você pegar 2 pessoas que comem, né, a mesma quantidade de comida por dia, uma engorda, a outra não engorda, não é verdade? Tem aquele cara que come e não engorda. Tem o outro que não come quase nada e engorda. Isso é uma questão de diferença de metabolismo. Existem alimentos que são capazes de acelerar o metabolismo dos alimentos? Eles existem, acho, para ajudar. Quem? Fala um que acelera aí para mim. Café. Café. Exato. Cafeína. Café tem cafeína. Assim como todos os estimulantes, né? Não só a cafeína, esses que vocês tomam aí nos energéticos da vida, eles também auxiliam. Né? Por isso que eles falam café, chá preto, chá verde, tudo isso tem cafeína, não tem? Quer ver que mais? Gengibre. Gengibre diz que é um alimento que também é capaz de acelerar o metabolismo. Então, pimenta. Quando você vê aí em alguns sites na internet que vão falar sobre emagrecimento, tem um monte de dica alimentar que fala para você tomar chá verde para emagrecer, chá preto, café, gengibre com tempero. Tem algumas coisas, né? Então, vocês sabem que existem alguns alimentos que são capazes de acelerar o metabolismo do nosso corpo, fazendo com que haja uma queima de gordura, né? Queima calórica mais rápida. Tá? E com os fármacos, não é diferente. Tem alimento que acelera o metabolismo dos fármacos? Não, não é isso. Existem fármacos que são capazes de acelerar o metabolismo dos fármacos. Então, ele pode acelerar o próprio metabolismo, né, o metabolismo dele mesmo, assim como ele pode acelerar o metabolismo de outros fármacos que estejam sendo administrados ao mesmo tempo. Então, ele acelera o metabolismo de todo mundo que está lá no organismo. São os chamados fármacos estimulantes. Tá? E, da mesma forma, existem os fármacos inibidores do metabolismo. Então, o que esses fazem? Os fármacos inibidores do metabolismo, eles diminuem a velocidade das enzimas microssômicas lá do P450. Ou seja, a reação de metabolização é mais lenta. E qual é o efeito que o corpo sente disso, quando a metabolização é mais lenta e quando ela é mais rápida? O que a gente nota? O que a gente percebe? Sonolência, se eu tomar um medicamento que é inibidor enzimático, o que vai acontecer, Ricardo? Você ia falar, eu falei junto. Você diria, por exemplo, sonolência? Ou não? Não, só se você estivesse tomando algum medicamento para causar sono. Mas estou falando de qualquer medicamento, não importa o tipo. Se eu estou tomando esse medicamento X com outro medicamento Y, que é um inibidor enzimático, você concorda que se o metabolismo é mais lento, vai demorar mais para eliminar do organismo? Porque diminui a velocidade de metabolização? Sim, concordo. E se ele está demorando mais para ser eliminado, ele ficou mais tempo dentro do organismo, ele está agindo por mais tempo.
Certo. Ou seja, tende a haver um aumento da concentração dos níveis plasmáticos e aumento da atividade. Por vezes isso pode ser bom, por vezes isso pode ser perigoso, dependendo da substância, né? Em compensação, os estimulantes do metabolismo, eles vão fazer o oposto. Eles vão fazer com que o metabolismo seja mais rápido, consequentemente, o fármaco é eliminado de maneira mais rápida, diminuindo assim o tempo que ele fica no organismo, a concentração dele no organismo, podendo causar até perda de atividade, dependendo da velocidade. Certo? Tudo bem? Certo. Então, olha só, aqui tem alguns exemplos de substâncias inibidoras e as estimulantes. Tá? Então, por exemplo, ó, barbitúricos. Aqui em cima, ó, o fenobarbital é um barbitúrico. Esteroides anabolizantes são hormônios. Glicocorticoides funcionam como anti-inflamatórios esteroidais. O álcool que você bebe, etanol, e a espironolactona, que é um diurético. Todas essas substâncias são exemplos de substâncias estimulantes. Tá? E os inibidores, aqueles que eu falei que prolongam a ação do fármaco no organismo. Morfina e derivados da morfina. Tetracloreto de carbono é um solvente, não sei nem por que ele coloca isso aí no livro. E fármacos inibidores da MAO. Inibidor da MAO é aquele que inibe o metabolismo das monoamino-oxidase, MAO, né? MAO é monoamino-oxidase. É uma enzima que metaboliza as monoaminas, tá? Adrenalina, serotonina, etc. Então, esses fármacos são inibidores. Vai cair